Aí, pastor, vamos lá. Quando você tá ali desenvolvendo o projeto, o que você já começa a enxergar de mudança na vida daqueles jovens ali? E o que você fala assim, poxa, não é tão como eu imaginava, é um pouco mais difícil. O que você começa a ver de mudança e o que você começa a ver de muita dificuldade? O que é legal nisso, a gente está falando aqui de resiliência, porque aí você fala, poxa, o cara foi abusado, e aí ele começa o trabalho para cuidar das crianças, e aí você começa a perceber muitas crianças com um perfil de um histórico semelhante ao seu. Só que quando eu começo o projeto em janeiro, e aí fevereiro, meu irmão, tinha um irmão mais novo do que eu, ele me tinha como referência, aí ele junto comigo, os meus amigos, todos os sábados e domingos nós estávamos lá no projeto. Em março eu completo 21 anos, eu faço uma festa de aniversário, vários amigos, professores de escola, meus pais, minha família, foi um aniversário muito legal. Só que chega no mês de maio, e aí o exército eu iria fazer um curso de sargento, eu era cabo, eu ia para o curso de sargento. Antes do curso, que começaria no mês de junho, teve o feriado de Corpus Christi, Uhum. que caiu bem no dia 26 de maio de 2005. E aí eu organizei uma viagem. Uma quarta-feira à noite, ficaria até o domingo, iria para a praia, voltaria e na segunda-feira eu iria ficar 6 meses fora no curso de sargento. Então, organizei tudo. E eu me lembro muito bem que naquela quarta-feira, 25 de maio, estava chovendo em São Paulo. Era jogo, semifinal da Libertadores, era Palmeiras jogando contra o São Paulo, ainda no Parque Antártica. Eu me lembro que o Cicinho, do São Paulo, fez um gol quase no meio-campo. A maioria dos meus amigos, meu irmão, meu primo, eram todos são paulinos, fizeram uma festa. E aí a gente foi para a praia. Antes de sair, minha mãe olha para mim e fala assim: filho, não vai, tá chovendo, fica aqui, você vai viajar na segunda-feira, fica aqui, cancela essa viagem. E eu olhei para minha mãe e falei: mãe, todas as vezes que a senhora pede para eu não fazer algo e eu faço, eu volto e falo: a senhora tinha razão, não deveria ter feito. Mas dessa vez vai ser diferente. A gente vai para a praia, eu vou voltar no domingo e ainda vou comer uma lasanha gostosa da senhora. Nós fomos para a praia. Resumindo, no sábado, o meu irmão e o meu primo, que eu também levei, meu primo era menor, eles estavam brincando no mar, eles acabaram se afogando. Eu tinha levado uma criança do projeto que eu tinha iniciado, uma criança que nunca tinha ido na praia, e já com essa visão de impulsionar, eu queria mostrar um outro mundo, queria ver aquela criança realizar o sonho de ir na praia, e eu levei essa criança, a mãe de um amigo meu, muito querido, não queria que ele fosse, que disse que estava com um sentimento ruim, e aí onde que esse meu amigo ia na praia, eu estava junto. Fui andar de bicicleta com ele, quando eu voltei, meu irmão e meu primo tinham se afogado. Ou seja, eu já tinha a questão do abuso que eu carregava, que ninguém sabia, e agora eu tive que lidar com a perda. Me lembro aquele sábado, por volta de 13 horas, quando eu volto do passeio de bicicleta. Vejo os bombeiros, as motoquinhas lá no meio do mar. E aí me avisam que era meu irmão, e depois descobri que o meu primo também. E ali eu fiquei desesperado, pedi muito para Deus para que não acontecesse nada. Só na segunda-feira os corpos foram aparecer, e aí eu tive que lidar com isso. Aí foi minha primeira tentativa de suicídio. Naquele mesmo sábado, eu só esperei o meu pai chegar lá na praia, ter que ligar para ele e falar: pai, os meninos estão sumidos no mar. E sentar o Como meu. é que foi isso? Nossa. Cara, esse dia foi muito difícil. Eu me lembro como. Um calor muito, muito grande, sentado na areia. E ali eu liguei para o meu pai. Primeiro eu tentei falar com meu irmão, não consegui. Depois o meu pai atendeu. Falei: pai, os meninos sumiram. E comecei a chorar. E aí o meu pai olhou e falou assim: calma, filho, calma, eu estou indo para aí. E ali, umas 14 horas. Até o meu pai chegar, demorou umas 4 horas. Aí nós voltamos para o apartamento e me lembro que eu estava sentado numa cadeira, a porta ficava na frente, e aí depois só bate na porta e entra meu pai, vizinho, meu primo, que era irmão do meu primo também que se afogou. E aí eu falei para os meus amigos: eu só vou esperar o meu pai chegar, depois eu não tenho condições de viver. Aí o meu pai chegou, ele veio, me abraçou e só falou assim: onde que foi que aconteceu? Aí a gente desceu pra levá-lo lá na praia, no lugar. E ali foi o momento que, quando eu virei a esquina, tava muito escuro, aí eu corri e me joguei no meio do mar. E quanto Você mais tentou se matar? tentei, eu pulei no meio do mar e naquele momento eu não queria saber de mais nada. Eu só me joguei. E o meu amigo, que eu estava preocupado com ele, ele que vinha atrás gritando e gritava muito: Jordélio, não faz isso, que eu amo minha avó, e se você for, eu vou junto. E esse meu amigo, que nunca teve a velocidade, a força que eu tinha, ele que me segurou, e daqui a pouco tá o meu pai também, com toda a roupa, com carteira, com documento, tudo no meio do mar também para me puxar. Ainda não tinha achado eles. Não, isso foi no sábado, no dia que aconteceu o afogamento. E ali, naquele momento, depois me levaram para o hospital.
Aí no hospital me deram um sossega-leão, tomei um remédio. E eu só fui acordar quando a gente chegou em São Paulo, na rua da nossa casa. Agora imagine, todos os amigos da escola, do meu irmão, meu primo estudava em uma outra escola, todos foram para a rua. A gente chegou, a rua lotada de gente. Parou o carro, descia aquela multidão de gente, sem saber, com esperança ainda que pudessem aparecer vivos. E aí eu entro dentro de casa, Max. E aí quando eu entro, eu vou no quarto da minha mãe. Imagina só a casa cheia de gente. Eu fui no quarto da minha mãe e eu tenho uma cena até Olhar hoje. pra, olhar pra mãe. Filho, na hora que eu cheguei, minha mãe está sentada assim na cama. E aquele monte de gente, eu olhei. Ela só olhou pra mim e falou, filho, o senhor começou a chorar. E eu só falei assim, desculpa, mãe, eu não consegui cuidar deles. E ali eu não consegui. Eu fiquei 2 anos sem olhar nos olhos da minha mãe. Ali, aí fui pro quarto e o meu pensamento eu só pensando em desistir, cara. Eu não tinha mais perspectiva nenhuma. Me sentia muito culpado, era como se eu tivesse afogado ele. E aí aquele momento foi muito difícil. Aí na segunda-feira, 3 vezes ligaram da praia falando que tinham dado entrada no hospital. E aí a gente ficava feliz. Aí meu pai ia para a praia, chegava lá, era mentira, não tinha aparecido. Aí voltava a frustração. E aí na segunda-feira eu pedi para ir junto para a praia, porque tinha surgido uma outra notícia de que eles haviam aparecido. E aí naquele momento, a postura de militar, parece que eu tive um momento ali de lucidez. E aí eu falei, pai, vamos lá nos bombeiros. E aí cheguei lá, conversei com o sargento, e o sargento falou, aquela região que aconteceu é praticamente impossível eles terem conseguido. Só não fala impossível porque existe Deus. E aí naquele momento, eu falei, então vamos esperar. Aí o sargento pegou meu telefone, a gente foi até outra praia para deixar um amigo que ficaria lá para caso aparecesse alguma notícia, ele nos avisar. Isso aí você também já era sargento do Eu exército. era cabo. Cabo, Cabo tá. do exército. Tá. E aí, nesse momento, eu recebi uma ligação. O sargento me ligou, ó, apareceu um corpo, não tem as características do seu irmão, nem do seu primo, mas se você quiser ir lá ver. Aí nós fomos para o lugar que chegaria. Quando a gente chegou no lugar, chegou uma perua com o corpo. Eu desci do carro, fui rápido, porque eu queria ver. Aí abri o fundo da perua. Quando eu abri o fundo, tava o meu irmão, cara. Sem camisa, só com short. Ele tinha um colarzinho, assim, o rosto todo ralado de areia. Ali, aquela hora eu tentei, fui pro meio da avenida e todo mundo correndo atrás de mim, me joguei, mas me seguraram. Muito desespero. Alguns minutos depois recebo outro telefonema, fomos para outro lugar, o corpo do meu primo, os dois apareceram juntos, se afogaram juntos e apareceram juntos na segunda-feira. E aí tive que lidar com isso. E aí depois minha mãe muito preocupada, eu só pensava tirar minha vida. Aí no velório foi um momento que eu percebi que minha mãe não estava nem conseguindo viver o luto, porque ela estava muito preocupada comigo, eu estava sendo egoísta. E ali foi onde que eu prometi para ela. Falei, mãe, Você achou que você estava sendo egoísta? eu acho que eu estava. Porque assim, eu tava chamando a atenção de todo mundo. As pessoas não conseguiam nem chorar pela morte do meu irmão e primo, porque eu chamava a atenção. Porque qualquer coisa eu corria. Eu perdi o controle. E aí, teve um momento que me veio e eu cheguei para minha mãe, assim, eu saí do meu lugar, fui até minha mãe. Falei, mãe, eu não tenho mais vontade de viver, mas eu vou vegetar, mas eu não vou fazer nada. Pode ficar tranquila. Prometo para a senhora. Ela me abraçou e chorou muito. Você vai conseguir sim, filho. E eu não vou, mas eu não vou fazer nada. E aí teve o sepultamento do meu irmão. A gente continuou. Eu ia para o exército, voltei para o exército. Às vezes ia chorando dentro do ônibus fardado. Aí teve outros momentos com pensamentos. Sempre com sentimento de culpa? Sempre. Pastor. Sempre. A culpa. E é engraçado porque eu tinha a falta de perdão, o ódio que eu tinha do Antônio por tudo que ele fez comigo. E agora eu tinha o mesmo ódio comigo mesmo. Quantas vezes eu me batia? Minha mãe às vezes vinha me abraçar, eu não conseguia abraçar minha mãe. Não conseguia olhar nos olhos, porque eu achava que a dor dela era responsabilidade minha. Até que chega 2007, começo de 2007 eu fui na igreja, e ali eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, muda minha história, eu tô cansado. Mas já conhecia o Já, evangelho. porque desde criança, meus pais já eram cristãos, então a gente cresceu ali conhecendo. Não vou falar que tinha um entendimento, não tinha vivido ainda a minha experiência, mas eu estava no ambiente, ia Você participar era dos exposto, cultos. né? Isso. E ali eu fiz uma oração naquele começo de junho de 2007, onde que eu pedi para Deus para mudar a minha vida. Eu queria voltar a viver. E aí, quando chega no dia 23 de junho de 2007, eu recebi uma mensagem da Meire. Eu recebi a mensagem dela falando que queria conversar comigo.
só tinha visto ela uma vez na minha vida. A gente trocou mensagem, depois eu fui até a escola, participava daquele programa de Escola da Família, onde que ela ganhou uma bolsa para fazer o curso dela de faculdade e ficar o final de semana. Eu fui, o que ela me pediu eu não conseguia fazer, que era ajudar num projeto na escola. Mas, enfim, desse dia 23, a gente começou a conversar. Quando foi no dia 7 de julho, 10, 12 dias depois, era aniversário dela, eu estava com ela, com os pais, e ali eu já comecei a sentir uma alegria. Eu posso dizer que eu senti um carinho muito grande por ela, e eu expus para ela aquele carinho. Naquele momento ela falou que era recíproco, a gente entendeu que a gente ia se casar. No dia 9 a gente começou a namorar, em 13 de janeiro eu me caso. E aí é engraçado porque quando eu me casei com a Meire, eu achei que os meus problemas estavam resolvidos. Cara, não tava, porque eu não tinha resolvido aquelas caixinhas que estavam fechadas. Depois veio o primeiro filho. Elas estavam lá, né? Estavam lá, você coloca debaixo e não resolve, você acha que tá Era uma gaveta fechada. Era uma gaveta fechada.